farmacologia moderna. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores revoluções da medicina psiquiátrica, o surgimento dos antidepressivos e a evolução das drogas que atuam sobre os sistemas de serotonina e noradrenalina, os conhecidos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. A história dos antidepressivos começou lá na década de 1950 e, curiosamente, não começou com o tratamento da depressão. Na verdade, os cientistas pesquisavam medicamentos para tuberculose e alergias e acabaram se deparando com algo inesperado. Pacientes tratados com essas substâncias apresentavam melhora do humor e aumento da disposição. A partir daí, começaram as investigações que levaram à criação das primeiras classes de antidepressivos, como os inibidores da monoaminoxidase, que agiam impedindo a degradação de neurotransmissores, e logo depois, os antidepressivos tricíclicos. Esses últimos nasceram de compostos com efeito antialérgico e sedativo, mas logo se descobriu que também bloqueavam a recaptação de serotonina e noradrenalina, aumentando a quantidade dessas substâncias disponíveis nas sinapses cerebrais. Elas funcionavam e funcionavam bem, mas vinham acompanhadas de efeitos colaterais importantes, como sonolência, ganho de peso e alterações cardíacas. Isso motivou os pesquisadores a buscar algo mais seletivo e seguro. Foi assim que, nas décadas seguintes, surgiram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, que se tornaram sinônimo de avanço e segurança. Essas drogas focavam exclusivamente na serotonina, um neurotransmissor essencial para o equilíbrio do humor e das emoções. Mas, com o tempo, percebeu-se que nem todos os pacientes melhoravam completamente. Alguns ainda apresentavam sintomas como fadiga, apatia e dificuldade de concentração, sinais ligados à falta de noradrenalina. E foi justamente para preencher essa lacuna que surgiu uma nova geração de antidepressivos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, que atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Entre eles, a venlafaxina se destacou como um marco terapêutico, oferecendo uma ação mais ampla e equilibrada, com melhor tolerabilidade e resultados consistentes. E para entender melhor como essa molécula atua e o que a torna tão especial, nós vamos agora, ao vivo, até o laboratório de neurofarmacologia, onde nossa repórter Maria Fernanda está. Bom dia, Maria Fernanda, como está por aí? Boa noite, Júlia. Pois é, estamos aqui no laboratório de neurofarmacologia, onde os pesquisadores estudam o funcionamento da venlafaxina, um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, os famosos IRSN. Ela atua aumentando os níveis desses neurotransmissores no cérebro. Agora vamos falar com a farmacêutica Maria, que vai nos explicar o tratamento com esse medicamento. Maria, você consegue explicar pra gente melhor sobre a venlafaxina? Claro. Então, a venlafaxina, ela foi sintetizada lá pela década de 1980 por uma empresa de farmacêutica americana. Ela lançou efetivamente a venlafaxina lá pelo ano de 1994 com o nome comercial de Effexor. Lá pelo ano de 1997 foi formulada uma dosagem única, em que a liberação desse medicamento ocorre de forma prolongada, então ele toma uma dose só por dia. Já pelo ano de 2007, foi liberada a venda e a formulação, de genéricos desse medicamento. E em 2009, aquela empresa que tinha formulado no princípio, a venlafaxina, foi vendida pela Pfizer, a mesma que produz a vacina da Covid. Ela possui um núcleo arilcicloalquinamina, que é um anel aromático ligado a um ciclo de 3 carbonos mais uma amina. O metabólito ativo da venlafaxina é a desvenlafaxina, que mantém o mesmo núcleo químico, mas que tem um grupo metóxi removido, que acaba aumentando essa potência e o tempo de meia-vida. E existem diferentes tipos de classe de antidepressivos. Então, por exemplo, a gente tem os tricíclicos, que eles vão inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, bloqueando os transportadores de SERT e NET. O problema deles é que eles têm uma baixa seletividade, então eles acabam também bloqueando receptores muscarínicos, histamínicos e adrenérgicos, então eles foram caindo em desuso, vamos dizer assim, não sendo tão indicados. Aí a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que eles vão inibir a recaptação apenas de serotonina, bloqueando os transportadores SERT. E também a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, que é o caso do nosso medicamento da venlafaxina. E a gente também tem os inibidores da enzima monoaminoxidase, que eles vão impedir a degradação desses neurotransmissores. Então eles acabam ficando mais tempo na forma sináptica também. Nossa, muito incrível a evolução da farmacologia, né? E agora, com exclusividade, o Jornal Neuronal conseguiu algo inédito. Vamos conversar com a própria molécula. Venlafaxina! Eu ouvi meu nome? Eu fico feliz que vocês tenham me chamado. Muita gente me usa, mas ninguém sabe como eu funciono. Então hoje eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou começar falando sobre a farmacocinética, que é o caminho que eu percorro todos os dias. A minha porta de entrada é na sua boca. Eu sou administrada via oral e desço e sou muito bem absorvida no trato gastrointestinal. E aqui está meu primeiro truque. Eu sofro um baixo metabolismo de primeira passagem. Você sabe o que isso significa? Não, poderia me explicar? Significa que o fígado mal me toca na primeira volta. Diferente dos meus colegas que são quase destruídos antes de começar, a maior
vai direto para a circulação sistêmica e eu chego pronta para agir. Ah, e o que acontece depois? Depois, eu vou pro fígado. Ele é meu centro de transformação. Ele é o principal responsável pelo meu metabolismo. E dentro, existe uma enzima específica chamada CYP2D6, que ela é a chave. Ela me pega e me converte em algo muito melhor. A O-desmetilvenlafaxina, que vai intensificar a minha força. E claro, se seu fígado for entusiasmado e me converter muito rápido, você vai ter uma concentração muito alta de mim e eu vou embora mais cedo. É por isso que a dose diária? Exato, meu trabalho é em equipe. Sozinha, minha meia-vida é de apenas 5 horas. Eu subiria antes do almoço. Mas a minha versão 2.0, a O-desmetilvenlafaxina, ela tem minha vida de 11 horas. Por isso, me dão uma cápsula de liberação prolongada. Eles me soltam aos pouquinhos, o dia todo, mantendo os meus níveis estáveis. E como eu vou ser excretado? 87% de mim vai ser excretado pelo rim. Mas, se seu fígado não funcionar, aí eu acumulo e eu posso se tornar tóxica para você. Agora vamos falar sobre a farmacodinâmica, que é o que eu realmente faço. Depois do potencial de ação, a serotonina e a noradrenalina vão ser liberadas na fibra sináptica e vão se ligar ao receptor da bola sináptica para fazer a sua ação. Depois disso, elas vão ser recaptadas pelo transportador SERT e NET. Tá, mas o que você faz então? Eu sou um bloqueador competitivo. Eu vou bloquear a entrada, a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Ah, tá. E qual que é o resultado disso, venlafaxina? O resultado vai ser com que a serotonina e a noradrenalina aumentem a sua concentração na fibra sináptica, fazendo com que o neurônio pós-sináptico se ative mais vezes. E você age baixo do fígado? Então, aqui que está a minha especialidade. Todo mundo me chama de dose dependente, porque a minha personalidade muda conforme a quantidade de dose. Se a dose está mais baixa, eu sou mais tímida, então eu atuo apenas na SERT. Só que caso eles aumentem a dose, eu acabo agindo também na NET. Mas venlafaxina, por que você demora tanto tempo para fazer efeito? Então, isso acontece por conta da latência terapêutica. Vocês são impacientes, e quando eu chego e bloqueio os transportadores, o cérebro de vocês entra em pânico e ele pensa, meu Deus, quanto neurotransmissor tem aqui? E isso faz com que ele tente contrabalancear com o efeito, aumentando o transportador SERT e NET, fazendo com que tenha um upregulation. Mas mesmo assim, eu sou persistente, eu continuo lá todos os dias. Ao longo das semanas, o cérebro percebe que eu não vou desistir, e ele se cansa. E essa foi minha participação no jornal de hoje. Agora fique com a repórter Maria Fernanda. Tchau! Muito obrigada pela explicação, venlafaxina. E agora, Maria, você poderia nos explicar mais sobre a posologia desse medicamento? Claro. A posologia ela varia conforme o transtorno tratado. Em caso de depressão, o tratamento começa com 37,5 mg por dia e pode chegar até 375 mg por dia. Já em ansiedade generalizada, fobia social e crise do pânico, a dose pode chegar inicialmente de 37,5 mg por dia e depois até 225 mg por dia. É necessário começar com doses um pouco mais baixas para evitar esses efeitos colaterais, como tontura, irritabilidade e até sintomas gripais, assim. E o tempo de tratamento, como ele funciona? Bom, isso depende do caso, mas em geral dura de 6 meses a 1 ano, podendo, nos casos de ansiedade generalizada, por exemplo, se estender por um tempo maior. Nossa, entendi, que interessante. E você poderia me explicar como que a depressão funciona para a venlafaxina conseguir tratá-la? Claro. O que ocorre na depressão é que há uma desregulação na secreção e na recaptação das monaminas, especialmente serotonina e noradrenalina. Então, primeiramente, falando da serotonina, o que ocorre é que o triptofano, precursor desse neurotransmissor, é desviado na via de produção da serotonina, diminuindo os níveis deste neurotransmissor. Juntamente a uma hiperatividade da SERT, que é o transportador de serotonina, que recapta a pouca serotonina que conseguiu ser produzida. Já na noradrenalina, há uma superativação da NET, que é o transportador de noradrenalina, o que diminui os níveis desse neurotransmissor, causando uma hipoatividade das redes neurais de humor e de energia. Nossa, que interessante! Então é por isso que a venlafaxina funciona tão bem no tratamento dessa doença. Mas qual é a diferença entre depressão e TAG e o transtorno do síndrome do pânico? Então a principal diferença é que no TAG ele continua ocorrendo a queda da serotonina. Entretanto, a noradrenalina aumenta, já que o seu núcleo produtor está hiperativado. Já no pânico, ocorre a diminuição da serotonina, mas apenas na região dos núcleos da RAF, e a noradrenalina aumenta sua concentração pela hiperatividade da região secretora. Muito obrigada, Maria. E assim, nós terminamos o Jornal Neuronal de hoje. Muito obrigada por assistir.